Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada na segunda-feira, dia 13 de janeiro, dia 13. Mas ela só vai ao ar no dia 15, a partir das 15 horas. Então, o que acontecer daqui até lá, só na próxima edição. Nós vamos começar fazendo um panorama sobre vários assuntos e depois vamos falar um pouco da posse do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Vamos começar o nosso panorama internacional pela Argentina. A Argentina é muito conhecida pelas exportações de carne, mas as vendas de carne bovina dentro da Argentina estão caindo espetacularmente. Em 2024, atingiram o nível que só foi registrado em 2002, queda livre, né? As exportações não, as exportações têm aumentado. A gente conhece como é essa dinâmica, né? Você reprime o mercado interno para exportar mais. Exportar é o que importa, diziam os milicos aqui no Brasil na época da ditadura. O outro lado disso é o crescimento da informalização no mercado de trabalho na Argentina nessa era Milei, né? Os rendimentos, em média, registrados são de 46% a menos do que no passado recente. 60% dos trabalhadores informais argentinos não estão conseguindo ter renda suficiente para sobreviver, né? Ainda na América, vamos agora para o outro ponto, que é o Canadá. Nós já comentamos em edição passada, o primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, anunciou a sua intenção de renunciar ao comando do Partido Liberal e há também uma pressão no sentido de se votar uma moção de desconfiança contra o seu governo e provavelmente haverá eleições antecipadas. É algo que tem a ver com a política interna canadense, mas obviamente tem a ver também com a pressão que os Estados Unidos está fazendo sobre o Canadá. Como se sabe, uma das declarações polêmicas e agressivas do logo mais futuro presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, foi dizer que o Canadá deveria se tornar o estado de número 51 dos Estados Unidos. Já o Trudeau disse que o Canadá nunca será parte dos Estados Unidos. Lembra aquela frase que eu não vou repetir aqui. Falemos então um pouco também dos Estados Unidos. Por enquanto, o Joe Biden segue presidente até o dia 20, quando o Trump toma posse. E o Joe Biden está se esforçando nesses últimos dias para marcar o apoio dele ao regime sionista e racista do Benjamin Netanyahu e do Estado de Israel, né? Ele enviou ao Congresso dos Estados Unidos uma proposta de venda de armas dos Estados Unidos para Israel no valor de 8 bilhões de dólares. Ou seja, morticínio prossegue, genocídio prossegue, violência prossegue e o governo dos Estados Unidos preocupado em apoiar Israel e apoiar também a indústria de armas dos Estados Unidos, que é uma das grandes beneficiárias disso tudo, né? Ainda nos Estados Unidos, vale citar que no dia 6 de janeiro houve a cerimônia no Congresso dos Estados Unidos que certificou a vitória eleitoral do Donald Trump. Foi exatamente nesta cerimônia, só que quando o Biden estava tendo certificado a sua vitória, que houve aquela invasão ao Capitólio, aquele quebra-quebra, instigado pelo próprio presidente da época, que era o Donald Trump, né? Bom, o fato é que dessa vez não aconteceu isso, e no dia 20 de janeiro, o chefe da invasão ao Capitólio, há alguns anos, vai tomar posse como presidente dos Estados Unidos. E vai tomar posse condenado criminalmente, né? Ele teve uma sentença confirmada por 5 dos 9 juízes da Suprema Corte. Vale dizer que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem uma maioria conservadora, né?
então ele teve a sentença confirmada, mas não vai ser preso, né? O Trump já anunciou um pacote de medidas, né, quando ele assume no dia 20 de janeiro, e entre essas medidas, redução de impostos, reforço de segurança nas fronteiras e aumento da produção de energia fóssil, e os custos disso tudo serão bancados pelo aumento das tarifas sobre produtos importados. Ou seja, uma série de medidas protecionistas para poder cumprir o programa de governo que o Trump anunciou durante a campanha eleitoral. Na área internacional, o Trump vai seguir pressionando os aliados dele na OTAN para que eles paguem os custos da OTAN. Basicamente, ele tem defendido que 5% do PIB dos países que integram a OTAN deve ser dedicado à defesa. Hoje, o padrão é 2%, né? Ele quer, evidentemente, que os integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte paguem a conta, né? Reduzindo os custos dos Estados Unidos. E Trump também, nos últimos dias, deu várias declarações que expressam, para usar uma linguagem antiga, que ele está à busca do seu espaço vital, né? No caso, ele está falando em Canadá como o estado 51 dos Estados Unidos. Ele está falando da Groenlândia ser absorvida pelos Estados Unidos, e ele está falando também do Canal do Panamá, né? No caso específico da Groenlândia, ele, no dia 7 de janeiro, disse da vontade da ilha ser integrada aos Estados Unidos como parte das medidas necessárias para proteger o mundo livre. Abre e fecha aspas. E o filho dele, o Donald Trump Jr., ele fez uma visita à Groenlândia, né? O Canal do Panamá foi controlado pelos Estados Unidos de 1904 até 1999, quando passou ao domínio panamenho, e o argumento do Trump para recuperar, retomar, tá certo? Tem a ver com o preço que seria cobrado para que os navios dos Estados Unidos possam passar pelo canal. E também, segundo Trump, porque o canal estaria sendo controlado agora pela China, né? O presidente do Panamá, que controla o canal, o José Raul Mulino, ele rejeitou essas alegações do Trump, disse que não tem interferência chinesa no controle do canal e que os navios dos Estados Unidos têm que pagar, né? E no caso, um outro caso muito curioso, além desses que eu citei, do Panamá, do Canadá e da Groenlândia, tem também um caso curioso, que é a proposta do Trump de mudar o nome do Golfo do México, né? Esse é um termo, Golfo do México, que é utilizado desde 1607 e é considerado assim pela própria Organização das Nações Unidas. O Trump quer mudar para Golfo da América, né? A Cláudia Sheinbaum, que é a presidenta do México, sugeriu que se renomeasse nesse espírito parte dos Estados Unidos como América Mexicana, né? Uma vez que boa parte dos Estados Unidos é território roubado do México, né? E, aliás, uma das coisas divertidas nessa situação, que de conjunto é bastante séria, é a contraposição entre a MAGA e a MAMA, né? Make America Great Again, a MAGA, a proposta do Trump, e a MAMA, Make America Mexican Again, que é a proposta da Cláudia Sheinbaum, faça da América mexicana outra vez, né? Aliás, falando da Cláudia Sheinbaum, ela comandou um ato no Zócalo, com milhares de pessoas, se fala de mais de 100 mil pessoas, na verdade, no ato, para marcar os 100 dias do governo dela no México, né? Especificamente sobre a Groenlândia, vale citar que é uma região de muita importância. Um dos efeitos colaterais do aquecimento global é que a exploração dos recursos naturais da Groenlândia poderá ser feita com mais facilidade. Hoje, a Groenlândia é território controlado pela Dinamarca, mas há um ressentimento muito grande do povo Inuit, que é o povo originário da Groenlândia, em relação ao que sofre na mão dos dinamarqueses, né?
Muito bem. Ainda nas Américas, para encerrar esse panorama, falar de Honduras. A gente vai falar da Venezuela no final, né? A presidenta Xiomara Castro, de Honduras, fez um anúncio muito importante no início do ano, no dia 1º de janeiro, informando que Honduras vai, nesse ano de 2025, erradicar o analfabetismo, utilizando como ferramenta o método Yo Si Puedo, que é um método cubano de alfabetização. Nesse discurso, a Xiomara Castro manifestou a vontade dela, do governo de Honduras, de manter um diálogo construtivo com o governo Donald Trump. E salientou que é importante que o governo Donald Trump não adote represálias contra os migrantes hondurenhos. E que, se isso acontecer, o governo de Honduras vai ser instado a retirar a base militar que os Estados Unidos mantêm em território hondurenho. Eu vou ler textualmente o que a presidenta Xiomara Castro disse. Abre aspas. Frente a uma atitude hostil de expulsão massiva dos nossos irmãos, teríamos que considerar um ajuste em nossas políticas de cooperação com os Estados Unidos, especialmente na área militar, onde, sem pagar um centavo, por décadas, os Estados Unidos mantêm bases militares em nosso território, que nesse caso perderiam toda a razão de existir em Honduras. Fecha aspas. Passemos agora das Américas para a Ásia, chamando a atenção, em primeiro lugar, para o que está acontecendo na Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul vive já há várias semanas uma crise fenomenal, né? Vocês devem lembrar, na eleição presidencial, o vencedor venceu por muito pouco. Em seguida, esse cidadão, ele, para proteger a democracia, estabeleceu a lei marcial, né? Para garantir a democracia liberal, estabeleceu a lei marcial. Isso não prosperou. Foi, então, aprovado o impeachment e a prisão desse cidadão. A prisão não prosperou porque a guarda presidencial impediu que a prisão acontecesse. O substituto do presidente impeachado acabou destituído também pela Assembleia Nacional por não ter assinado os projetos de lei que diziam respeito à investigação do antecessor. Um novo presidente interino foi nomeado e esse presidente se viu envolvido nas repercussões do desastre com um avião sul-coreano, que desastre causou a morte de 179 pessoas. Enfim, a Coreia do Sul está vivendo uma crise muito grande, uma crise política muito grande. E isso afeta as políticas dos Estados Unidos e tem relação com a política dos Estados Unidos naquela região. A importância da Coreia do Sul, assim como do Japão, é muito grande para os Estados Unidos no enfrentamento que os Estados Unidos fazem, especialmente contra a China. Falando de China, duas informações. O ministro das Relações Exteriores chinesas, Wang Yi, ele desde o dia 6 está fazendo uma viagem pela África. Isso é uma tradição que foi instalada há 35 anos. É uma viagem que a direção do Estado chinês faz por países africanos. Está prevista a visita à Namíbia, à República do Congo, ao Chad e à Nigéria, e faz parte, no momento, de um esforço que a China está fazendo em relação à África, acordos, apoio financeiro aos países endividados da região, mercados para as exportações chinesas, etc. E ainda sobre a China, o presidente Xi Jinping, no dia 6 de janeiro, fez um dos seus discursos chamando a atenção para a importância do combate à corrupção, né? Nos últimos meses tem havido vários casos muito graves, né, de altos dirigentes do Estado chinês que foram presos e condenados, né? Por exemplo, um vice-governador, um vice-presidente, né? O termo mais exato é esse. O termo governador é um termo que se usa em inglês
para falar do equivalente ao presidente do Banco Central. Então, o vice-governador do Banco Central é, na verdade, um vice-presidente, né, do Banco Central chinês, um ex-presidente da maior empresa de petróleo e gás na China, né? Há uma série de figuras muito importantes do governo chinês que têm sido presas, têm sido julgadas, têm sido condenadas. Ocorreu um congresso de 3 dias da Comissão Central de Inspeção Disciplinar, que é o principal órgão anticorrupção do país. Nessa reunião se informou que 58 altos funcionários foram investigados durante o ano de 2024, sendo que 47 desses eram de nível vice-ministerial ou acima desse nível. Então a China está numa batalha brutal contra a corrupção, né? Falemos agora um pouco da situação em Gaza, da situação na Palestina, né? No dia 26 de dezembro, ano passado, o exército israelense divulgou um comunicado de imprensa onde reconhece que atacou um veículo de imprensa que estava fora de um hospital num centro de refugiados. Nesse ataque morreram 5 pessoas, 5 jornalistas palestinos, né? O argumento utilizado pelo exército de Israel no seu comunicado de imprensa é que esses jornalistas trabalham por uma TV chamada Al-Quds, que seria um canal ligado ao movimento Jihad Islâmica. O detalhe é que os jornalistas comprovadamente não estavam envolvidos em nenhuma ação armada, não portavam nenhuma arma e eles estavam ali, na verdade, acompanhando um dos seus colegas, que também morreu na ação, que estava esperando que sua companheira, sua esposa, terminasse o trabalho de parto. Estava ali para esperar o nascimento do filho, né? E foi assassinado dessa maneira brutal, né? O detalhe é que muitos meios de comunicação difundiram a versão do exército israelense sem checar, sem comentar, sem denunciar os fatos que eu acabei de relatar, né? E isso está sendo uma constante. Desde o dia 7 de outubro de 2023, já morreram 217 profissionais de imprensa. É a maior taxa registrada na história de profissionais de imprensa assassinados durante um conflito militar, né? A Al Jazeera, que é uma televisão bastante conhecida, teve a sua sede, o seu escritório na Cisjordânia fechado pelo governo de Israel, e esse fechamento foi renovado agora recentemente, e não se fala nada nos meios de comunicação governamentais e nos meios de comunicação privados dos grandes países da chamada democracia ocidental sobre esse fato, né? Os meios de comunicação não estão podendo cobrir a situação na Palestina, a situação em Gaza, porque estão sendo alvo de ataques militares, né? Assassinatos dirigidos de profissionais de imprensa e fechamento e impedimento à ação dos órgãos de imprensa. Mas nos tais países democráticos ocidentais, por exemplo, na Alemanha, o que está acontecendo? O governo da Alemanha está cortando a ajuda que dava para organizações israelenses de direitos humanos. 2 organizações, uma chamada Zokrot e a outra chamada New Profile, tiveram os seus recursos, o seu financiamento que vinha da Alemanha, cortado por decisão das autoridades alemãs. Coincidentemente, o Deutsche Welle fez uma investigação e descobriu que esse corte é um padrão, né? Está se cortando fundos públicos federais, ou seja, da Alemanha, para organizações de direitos humanos que tenham algum tipo de crítica às políticas do governo de Israel, em particular as políticas que o governo de Israel implementa em Gaza, né? Pelo menos desde 7 de outubro de 2023, 6 organizações palestinas e agora 2 organizações israelenses tiveram seu financiamento cortado. É uma maneira que o Ministério do Exterior da Alemanha utiliza para reprimir as vozes críticas, né?
Obviamente, o Ministério do Exterior nega isso tudo, né? Mas o fato é que tanto a Zocrot quanto a New Profile são críticas da política de Israel. Para vocês terem uma ideia, a Zocrot, ela reconhece que houve a Nakba, aquela grande expulsão lá no início da história do Estado de Israel, né? Ainda falando do tema Israel, a Fundação Ind Ijab, que é uma fundação que vem denunciando crimes contra o povo palestino, identificou que estava aqui no Brasil um soldado israelense chamado Yuval Vagdani, estava em férias, né? E entrou com uma queixa junto à justiça brasileira, queixa baseada no fato de que este cidadão israelense cometeu crimes de guerra e comprovou que esses crimes de guerra foram cometidos de fato por esse cidadão durante uma ação militar na faixa de Gaza. A Justiça Federal Brasileira, no dia 30 de dezembro, determinou uma investigação, no dia 3 de janeiro mandou os autos da investigação para a Polícia Federal, tudo baseado na legislação internacional da qual o Brasil é signatário, a Convenção de Genebra e o Estatuto de Roma. Mas este Vagdani fugiu do Brasil e foi para a Argentina. Há fortes suspeitas de participação da família do cavernícola e da Embaixada de Israel nessa operação de fuga, né? O ministro israelense de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo, um cidadão chamado Amishael Shikli, divulgou uma carta pública que ele enviou ao deputado Eduardo Bolsonaro, que é do Partido Liberal de São Paulo, criticando a decisão da Justiça brasileira. E criticando naqueles termos clássicos, como se fosse uma decisão antissemita de apoio ao terrorismo. A verdade é que vai se acumulando a lista de motivos pelos quais o Brasil deveria romper relações com o Estado de Israel e expulsar o embaixador israelense que está aqui no país. Porque, de fato, neste episódio, há fortes indícios de que ele participou de um crime, a evasão de um criminoso procurado pela Justiça brasileira, né? Vale a pena destacar também que, recentemente, na quinta-feira passada, dia 9 de janeiro, a revista The Lancet publicou mais uma matéria mostrando que as mortes ocorridas em Gaza desde o dia 7 de outubro de 2003 são subestimadas em seu número, né? Acadêmicos da London School of Hygiene and Tropical Medicine, da Universidade de Yale e de outras instituições, são os autores desse artigo e que apontam que, na verdade, o número de mortos já supera 64.260 pessoas. E é interessante destacar o seguinte: aqui no Brasil, toda vez que meios de comunicação como a Globo diziam do número de mortos, diziam segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, ou seja, já desqualificavam os números informados como se fossem parte de uma propaganda de guerra, portanto falsa. Pois bem, a The Lancet, que eu repito, é uma publicação da área médica universalmente reconhecida, a mais importante revista dessa área no mundo inteiro. Chegou a números que são cerca de 41% superiores aos números do Ministério da Saúde palestino. Ou seja, na verdade, as informações que essa mídia brasileira desqualificava, elas eram abaixo do número real de mortos, segundo a The Lancet. Enquanto isso, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que equivale à nossa Câmara dos Deputados, aprovou no dia 9 também, agora, uma sanção. Contra quem? Contra o Estado de Israel? Não. A sanção é contra o Tribunal Penal Internacional. E por quê? Porque o Tribunal Penal Internacional soltou um mandato de prisão contra 2 cidadãos dos Estados Unidos? Não. O Tribunal Penal Internacional soltou mandato de prisão contra o Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, que não são cidadãos dos Estados Unidos. Ou seja, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos adotou sanções contra um Tribunal Penal Internacional, porque o Tribunal Penal Internacional
soltou mandatos de prisão contra 2 cidadãos de Israel. O título da resolução aprovada pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos é meio orwelliano, né? Do Orwell. Chama-se Lei da Neutralização de Tribunais Ilegítimos, né? Realmente é do peru, né? A votação foi de 243 a favor e 140 contra. Os republicanos votaram todos para apoiar esse projeto de lei que sanciona qualquer estrangeiro que investigue, prenda, detenha ou processe cidadãos dos Estados Unidos ou de um país aliado. 45 democratas apoiaram também essa posição. Bom, vamos sair então agora da Palestina e vamos falar da Europa, né? Na Alemanha, como já foi comentado no programa anterior, o chanceler alemão, o Olaf Scholz, dissolveu o parlamento e convocou novas eleições que vão acontecer no dia 23 de fevereiro. Está em curso, portanto, a campanha eleitoral. E, de repente, não mais que de repente, o conhecido Elon Musk veio a público declarar seu apoio ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. Segundo Elon Musk, este partido seria o único capaz de salvar a Alemanha, né? Isso, obviamente, provocou um escândalo geral na Alemanha, porque é uma interferência muito grande na campanha eleitoral. Não é uma pessoa qualquer, é o dono de uma imensa empresa privada, muito influente na área da comunicação. E isso gerou declarações não só de políticos alemães, mas também de outros países, como é o caso do primeiro-ministro norueguês, o Jonas Gahr Store. Ele e outras pessoas criticaram, abre aspas, o fato de um homem com enorme acesso às mídias sociais e enormes recursos econômicos se envolva tão diretamente nos assuntos internos de outros países. Fecha aspas. Bom, as eleições ocorrem num momento difícil da economia alemã e também num momento em que a situação social na Alemanha está se deteriorando. Sinal disso, o crescimento do número de pessoas sem moradia, né? Esse número, segundo dados oficiais, mais que dobrou nos últimos 2 anos. Era de 263 mil pessoas em 2022 e agora 531 mil pessoas. Esses dados são oficiais e foram divulgados no dia 8 de janeiro. Né? Repetindo, 263 mil sem teto em 2022, 531 mil sem teto em 2024. Para a Alemanha, imaginem o que isso significa. Enquanto isso, a Alternativa para a Alemanha, a AfD, que é um partido neonazista, indicou como candidata a Alice Weidel, né? Essa Alice Weidel protagonizou uma declaração bizarra acusando o Hitler de ser comunista, né? Daí vocês tiram o estilo, né, dessa extrema-direita, não só na Alemanha, mas em todo o mundo. A convenção que a lançou candidata, a chanceler, candidata a primeira-ministra, né, em nome do AfD, foi realizada numa cidade chamada Riesa, na Alemanha, e houve uma manifestação nessa mesma cidade, com gente proveniente de 70 cidades da Alemanha, para protestar contra a AfD. Né? A esquerda alemã tem feito muitas manifestações de rua, protestando, e tem razão. Quer dizer, efetivamente, a justiça alemã permitiu que um partido neonazista concorresse às eleições e esse partido tem crescido e pode surpreender nas eleições do dia 23 de fevereiro. Né? Houve eleições na Áustria, o partido de extrema-direita austríaco teve uma votação muito expressiva. O nome também desse partido de extrema-direita é orwelliano, chama-se Partido da Liberdade. Este partido conseguiu eleger a maior bancada, mas sem que isso atingisse o número necessário para formar maioria e montar um novo governo. Os demais partidos têm buscado fazer uma coalizão para governar.
Só que essa coalizão junta alhos e bugalhos, e essa coalizão não está tendo sucesso até agora para se estabilizar, né? Corre-se o risco da direita tradicional da Áustria buscar aliança com o partido de extrema-direita. E, neste caso, nós estaríamos diante de uma situação na Áustria similar ao de outros países da Europa, onde a extrema-direita está chegando ao governo, está se naturalizando o regresso da extrema-direita fascista, nazista, ao governo de vários países da Europa. Parênteses, que tem a ver com o tema que a gente vai tratar em seguida, os BRICS, né? É público que o governo brasileiro teve como Sherpa, ou seja, como diplomata responsável pelas negociações na reunião dos BRICS em Kazan e também nas reuniões dos BRICS esse ano aqui no Brasil, teve como Sherpa um diplomata chamado Eduardo Saboia. Esse Eduardo Saboia trabalhava na Embaixada do Brasil na Bolívia, na época do governo Dilma, e protagonizou um escândalo. Ele trouxe escondido no carro dele, desde a Bolívia até o Brasil, um senador boliviano que era procurado pela polícia da Bolívia. Era um criminoso. Alguém usou uma frase, inclusive, dizendo que isso era coisa de um coiote de senador criminoso boliviano, né? O fato é que isso gerou uma crise aqui no Brasil. A presidenta Dilma, por conta disso, aceitou o pedido de demissão do chanceler patriota e o Eduardo Saboia foi submetido aos procedimentos previstos em lei por um funcionário público que comete um ato dessa natureza. Bom, depois veio o golpe, governo golpista, governo cavernícola, e ele foi reintegrado às suas funções e apareceu no início do governo Lula como secretário do Itamaraty para a Ásia. Portanto, num local central para a política externa do governo brasileiro. E lá estava, e nessa condição assumiu a condição de Sherpa na reunião dos BRICS. Corre a notícia, que é oficiosa, não posso falar que seja oficial, de que ele já teria tido a sua nomeação confirmada e ele vai para a Áustria, exatamente onde a extrema-direita está ascendendo. Imagino que ele vai se sentir mais confortável naquele espaço do que em outros. Falando dos BRICS, o Brasil assumiu no dia 1º de janeiro a presidência rotativa dos BRICS e há previsão de que em julho, no Rio de Janeiro, ocorra uma reunião da cúpula de chefes de estados do BRICS aqui no Brasil, né? O lema da presidência brasileira será fortalecendo a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Evidentemente, além dos temas que estão implícitos nesse lema, além do tema ambiental e das mudanças climáticas, que também vai ocupar muito o Brasil no ano de 2025, por conta da realização da COP30 em novembro, no que diz respeito especificamente aos BRICS, o tema Venezuela vai ser um dos temas presentes, né? Na reunião de Kazan, o Brasil não deu o seu acordo, vetou, esse é o correto dizer, a entrada da Venezuela nos BRICS. Espera-se que isso se altere agora no ano de 2025. E, por fim, falar um pouco da posse do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. O Brasil esteve presente à posse, através da embaixadora brasileira, né, que participou da posse, e também esteve presente através de muitos brasileiros e brasileiras pertencentes a partidos políticos e a movimentos sociais aqui do nosso país, que enviaram pessoas para participar da posse e para participar de um grande evento que ocorreu na véspera da posse, que é um Congresso Mundial Internacional Antifascista, né? Desse congresso participou mais de 1.000 pessoas vindas de mais de 100 países do mundo inteiro. Para quem estava fora da Venezuela, a impressão que os meios de comunicação passavam é que a Venezuela estava tendo confronto nas ruas, totalmente militarizada, prisões uma atrás da outra, um caos, etc. Bom,
Para quem estava na Venezuela, a realidade era completamente diferente, né? Eu participei junto com uma companheira da executiva nacional do PT, a companheira Camila Moreno, com outra companheira da executiva nacional do PT, a companheira Vera Lúcia, com uma companheira da direção nacional do PT, a companheira Mônica Valente, que também é diretora aqui da Fundação Perseu Abramo. Eu estive junto com elas, participando de uma delegação que foi à Venezuela, e todos nós podemos garantir que a situação em Caracas era de normalidade. Ou seja, não havia nenhum clima de quebra-quebra, enfrentamento, distúrbio. Pelo contrário, quer dizer, um clima de muita normalidade. A posse transcorreu nesse clima. A posse foi no parlamento venezuelano. Em seguida, o Nicolás Maduro se deslocou até um quartel, onde é a escola da Guarda Bolivariana, onde as Forças Armadas, a polícia, a milícia, prestaram um juramento de obediência ao presidente da República, né? Isso é digamos assim, é um procedimento também normal e muito bem-vindo, tá certo? Que as Forças Armadas se submetam ao poder civil. E depois o Nicolás Maduro se deslocou para o Palácio de Miraflores, onde fez um discurso para uma multidão. Aliás, vale dizer que na véspera da posse houve duas manifestações, uma do governo, de apoiadores do governo, outra de apoiadores da oposição. E é chocante e brutal a diferença. A manifestação dos apoiadores do governo foi imensa, massiva, e uma composição social muito explícita. Para nós que somos brasileiros, era assim, a cara do povo pobre. Mais ou menos o mesmo perfil dos que votaram maciçamente em Lula em 2022 aqui no Brasil. Classe trabalhadora, pobre, moradores de periferias, negros, negras, mulheres, em grande quantidade nas ruas, manifestando seu apoio à posse do presidente Nicolás Maduro. Já a manifestação da oposição, muito fraca, extremamente fraca. E não apenas em Caracas, mas na maioria das províncias isso se repetiu. Fortes manifestações populares de apoio à posse e manifestações fraquíssimas dos que são contra a posse, né? Isso mostra que é absolutamente falsa a informação que vários meios de comunicação continuam difundindo, que teria sido a oposição que ganhou as eleições e que teria ganho com 67% dos votos. É evidente que se esses números fossem verdadeiros, a posse não teria sido assim. Porque não tem como, em lugar nenhum, você impõe uma maioria falsa e as pessoas não reagem. Não é essa a situação, evidentemente, na Venezuela, né? A manifestação da direita venezuelana, a manifestação da oposição de direita, não teve a participação de toda a oposição, é bom que se diga. Tem uma parte da oposição venezuelana que não concorda com o governo Nicolás Maduro, mas que aceitou o resultado. Aliás, a oposição venezuelana governa governos estaduais, governa cidades, tem presença no parlamento. Portanto, existe uma parte da oposição que aceita o resultado eleitoral e participa da vida institucional normalmente. Essa parte é calada nos meios de comunicação internacionais, que só dão atenção para a extrema-direita, que tem como principal figura, não o Edmundo Gonçalves, que foi seu candidato presidencial, mas tem como principal figura uma cidadã chamada Maria Corina, que é alguém amiga dos cavernícolas aqui no Brasil, é amiga do Vox espanhol, é amiga da extrema-direita estadunidense. Essa cidadã protagonizou um episódio bizarro na véspera da posse, que foi a notícia de que ela teria sido presa e logo em seguida solta pela polícia venezuelana durante a tal manifestação. A prisão nunca existiu. Simplesmente isso. Foi forjada, uma fake news que correu o mundo inteiro. Evidentemente, isso deu gás, deu pauta para aqueles que queriam falar contra a posse do Nicolás Maduro. Só que ao invés de falar
200 mil pessoas, 300 mil pessoas, 1 milhão de opositores tomam as ruas, não podiam falar isso porque não tinha, assim, 1% desse número ligado a eles nas ruas, falaram de uma prisão que não existiu, né? Aqui mesmo no Brasil, vários jornais publicaram isso, e é inacreditável que quando nós informamos e quando ficou evidente que era falsa notícia, porque a própria Maria Corina logo em seguida grava um vídeo muito esquisito, relatando que ela estava bem e estava assim, livre, leve e solta, a imprensa continuou sustentando e falando da suposta notícia, da suposta fake news. Enfim, o fato é que a posse transcorreu com normalidade, e a grande questão que está posta daqui para frente diz respeito menos à situação interna da Venezuela e diz respeito mais à atitude do governo dos Estados Unidos frente ao governo venezuelano. Em relação à situação interna, 2025 vai ser um ano de eleições na Venezuela. Vai ter eleições várias. Segundo nos informaram lá, 5 grandes processos eleitorais durante o ano 2025. Aliás, os venezuelanos são especialistas em fazer eleição, tá certo? Dentro da Venezuela, ao que tudo indica, a situação está mais ou menos como eu descrevi. Agora, a questão é fora da Venezuela, né? Fora da Venezuela existe toda essa pressão. O Edmundo Gonçalves foi a vários países na véspera da posse. Havia a notícia de que eles iam invadir uma embaixada venezuelana para tentar tomar posse. Havia a notícia de que eles iam entrar pela fronteira da Colômbia com a Venezuela para tentar tomar posse no dia 10 em território venezuelano. Nada disso aconteceu. E a questão que se coloca agora é se o governo Trump vai manter ou se vai mudar a política do governo Biden. O governo Biden emprestou forte apoio, crescente e forte apoio a Edmundo Gonçalves e Maria Corina. O último lance agora foi uma resolução do Biden oferecendo 25 milhões para quem prender, enfim, colaborar para a prisão do Nicolás Maduro, né? No estilo bem USA, né? Procuras, wanted. Já o governo Trump, prestem atenção, ele nesses últimos dias deu várias declarações sobre o Canadá, sobre a Groenlândia, sobre o Panamá, sobre o Golfo do México e não falou nada de expressivo sobre a Venezuela. Pode ser que o governo Trump, quando tome posse no dia 20, queira estabelecer um outro patamar de relação com a Venezuela vinculado às migrações e ao fornecimento de petróleo. Isso não alteraria a situação relativa às sanções ou embargo, mas não aumentaria a pressão. Existe essa hipótese, nós vamos descobrir daqui a alguns dias se ela é verdadeira ou se é falsa. De toda maneira, numa próxima edição da Janela Internacional, a gente vai entrevistar outros integrantes da delegação brasileira que participou da posse de Nicolás Maduro, porque, essencialmente, como eu já comentei e quero terminar assim, o que a gente viu lá foi uma situação de imensa normalidade, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que aparece no noticiário dos grandes meios de comunicação. É isso, terminamos assim mais uma edição da Janela Internacional.